Olá, bem-vindo ao podcast Maridos Potentes. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e hoje eu entrevistei o Kaique Souza, meu amigo, irmão em Cristo. O Kaique é empreendedor na área de gás e ele vai nos contar a experiência dele, como ele faz para se desenvolver como marido, o que ele faz para ser um esposo potente, como ele conheceu a Denise, a sua esposa. Foi um papo muito agradável. O Kaique tem uma história muito rica, com muitos detalhes que você vai querer saber. Acompanhe comigo essa entrevista, que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui com meu amigo, irmão em Cristo, Kaique Souza. O Kaique é casado com a Denise. O Kaique está fazendo parte aqui do podcast Maridos Potentes. Kaique, uma honra, viu, meu irmão, tê-lo aqui comigo. Eu já te falei quanto você é um homem de Deus que me inspira, né? Nós somos membros da mesma igreja. Eu vejo que você é muito intenso ali na liderança dos jovens da igreja de Itaquera. Você se tornou líder, se não me engano, recentemente na igreja também, líder de célula. É um privilégio poder conversar com você, te entrevistar aqui no Maridos Potentes, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Glória a Deus, Vini. É um prazer, meu amigo, estar aqui com você também. Cara, você é uma inspiração para mim, uma pessoa que me inspira muito em relação à parte de caráter e atitudes, né? E em relação a essa parte de liderança também, você é um líder nato, né? Creio que aqueles momentos que nós tivemos no ID foram momentos muito importantes para a minha vida, né? Então, a gente até chamava de ID terapia, né? Porque era um momento de uma descontração imensa, né? E glória a Deus pela sua vida também. Agradeço pelo convite, tá bom? É uma honra estar aqui participando com você desse podcast. Legal, Kaique. Então, para o pessoal te conhecer, meu irmão, fala um pouquinho do seu histórico familiar antes de nós entrarmos propriamente dito no tema Maridos Potentes. Então, um pouquinho do seu histórico familiar e o que você faz hoje, atualmente. Glória a Deus. Galera, eu me chamo Kaique Soares de Souza Silva. Sou casado com a Denise Soares de Souza Silva. Mas antes de ser casado, meu nome é Kaique de Souza Silva. E para honra e glória do Senhor, sou casado, deixa eu ver se consegue mostrar a aliança, com uma das mulheres mais lindas da minha vida, né? E é a mulher mais linda da minha vida, a mulher que eu mais amo. Dou glória a Deus por Deus ter preparado uma bênção tão grande na minha vida. E a minha trajetória eu fui criado pelos meus avós, não fui criado pelos meus pais. E ao momento que eu nasci, eu fui entregue com 4 meses aos meus avós por conta de problemas familiares, né? Então, tinha alguns familiares meus que eram envolvidos com crimes, tráfico. Então, por conta disso, por segurança, minha mãe entregou eu ao cuidado dos meus avós. E, cara, não sei se te dizer se foi a melhor experiência ou se não foi. Porque Deus sempre esteve comigo, né? Deus sempre esteve agindo na minha vida, sempre teve um tocar de Deus na minha vida. Então, a todo momento eu vi um toquezinho de Deus ali, né? Então, foi bênção demais ter morado com meus avós, ter sido criado por eles. E fui criado nos meus 4 meses, praticamente até os meus 17 anos com os meus avós. Após isso, fui morar uma temporada com meu pai. E aos 17 mesmo, encontrei com um cara que se chama Jesus, né? E esse cara transformou minha vida para todo sempre. E além dessa aliança, criei algemas com Cristo que jamais eu vou querer largar. É algo que eu não quero me soltar e nem me afastar da presença de Deus. E depois de eu ter me batizado, eu passei por um tempo de uma temporada, né? Sem querer ter relacionamento, realmente me preparando para a pessoa certa, até o momento que eu encontrei a Denise. E esse é um pouquinho da minha trajetória, né? Então, hoje, graças a Deus, eu trabalho por conta própria, né? Tenho uma empresa e ela é no ramo de manutenção e assistência de gás encanado, né? Gás de botijão também, nós fazemos assistência, conversão, instalação de flexível. E é isso, cara.
Graças a Deus, Deus tem suprido, Deus tem abençoado, tem feito parte da minha vida todos os dias. Kaique, olha só, cara, que testemunho forte, hein? Com 4 meses de vida, você foi entregue para os seus avós. Avós maternos, né? Ou paternos? Paternos. Ah, os avós paternos, ok. E aí você cresceu com eles até os... Aliás, você ficou com eles até os 16, né? Depois você foi passar uma temporada com seu pai. No caso, eu fiquei até os meus 17. Aí, os 17, fiquei até meu pai até 20, né? 20 anos antes de eu casar. Ok. E quando você foi morar lá com seu pai, você buscou entender um pouco desse seu passado, compreender um pouquinho? Consegui compreender, né? Foram situações, né, que desencadearam isso na minha vida. E hoje eu tenho uma amizade muito boa com minha mãe. Foi difícil de retomar essa amizade com ela, né? Por conta de às vezes, dos nossos achismos, né? De achar que é por uma coisa, que é por outra coisa. Mas há um tempo atrás eu fui conversar com ela, pedir perdão para ela por ter me afastado dela e compreender, né, que naquele momento era o melhor ela se fazer mesmo, né? Por mais que às vezes o cuidado seja se afastar de alguém, né? Entendeu? E da forma que ela fez de se afastar da gente por conta disso, né? Porque chegou um dia que ela estava em casa e foram batendo lá na porta, policiais, batendo na minha avó, batendo nos meus tios lá, por conta desses problemas, né? Referente a essa parte de crime. E então ela viu que ela não queria que nem meu irmão e nem eu fosse criado nesse ambiente, né? Então, por conta disso, para que não acontecesse nenhum mal maior, ela deixou a gente com os nossos avós. Nossa, e você falou algo forte. 2 coisas que eu quero destacar. Você falou assim, ó, por conta dos nossos achismos. E essa é uma frase forte porque a gente acaba criando realidades na nossa cabeça e às vezes essas realidades é para nos proteger de dores maiores ou para justificar as nossas raivas e inconformismos da vida. Mas essa sua atitude de ouvir da sua mãe as razões dela estreita os laços entre vocês, porque talvez a sua mãe precisou ser muito mais forte do que você imagina para ter entregue os filhos, né? Tão somente para que eles não corressem risco. Sim. E até conversando com ela, né? Ela mesma falou conversando comigo, né? E certas atitudes dela hoje reflete muito porque ela não consegue, não é que ela não consegue, né? Mas ela não se sente no direito de às vezes fazer uma visita, de às vezes tomar tanta intimidade, por a gente não ter tido tanta intimidade na nossa juventude, né? Entendeu? Mas a gente entende o lado dela e ela também entende o nosso e a gente dá glória a Deus porque graças a Deus a gente tem tido uma amizade de mãe e de filho, né? De filhos, que foi meu irmão também. Então a gente tem uma amizade de mãe e de filho que graças a Deus tem sido muito boa. Muito boa mesmo. Que bom, Kaique. Nossa, muito forte a sua história, hein? Acho que eu não sabia, ou se você me falou, eu não lembrava desse detalhe. E acho que eu não cheguei a... É que acho que por ter sido algo que foi tratado, não foi há muito tempo, né, que foi tratado isso, eu acho que poucas pessoas realmente sabiam dessa parte, né, referente a essa parte da minha mãe. Mas realmente é algo forte, né, porque eu imagino como se fosse a mãe de Moisés, né, naquela época que Moisés estava para ser sacrificado por conta da lei do rei, né, então todas as crianças deveriam ser mortas, então com entendimento bíblico, né, Deus me deu essa visão, imaginando uma mãe entregando o filho, entendeu, por conta de perigos maiores, né, da própria morte mesmo, e eu creio que a fé dela também foi muito grande, porque a gente foi morar numa cidade muito distante, em Sorocaba, por conta da nossa, como que eu posso dizer, genealogia, né? Então, vamos dizer assim, automaticamente, se tivesse algum problema com a minha mãe, com meus tios, o pessoal, com certeza, para não deixar testemunha acontecer algo pior, iria atrás de mim e do meu irmão. Então, nós fomos para Sorocaba, morar distante, mas ela teve muita fé de saber que um dia a gente ia se reencontrar, né? E, por acaso não, né? Cristocidência,
um certo dia, eu e meu irmão andando na rua, a gente voltou aqui morar aqui em São Paulo, ali no Arthur Alvim, a gente andando na rua, e nessa que a gente estava andando na rua, a gente passa por um ponto, e a minha mãe vê a gente. A gente já há muito tempo sem se reencontrar, sem se ver, porque a última vez que, depois que eu nasci, óbvio, fui morar em Sorocaba, vim ver com minha mãe só com 8 anos. Depois desses 8 anos de idade, a gente só veio reencontrar com ela, eu já tinha praticamente 13, 14 anos, entendeu? E já tinha mudado muito a feição, né? Essa parte da adolescência muda bastante coisa, entendeu? Começa a crescer uns pelinhos na cara e tal. E eu era bem gordinho, depois eu emagreci muito, entendeu? Mas mesmo assim, a gente passando pela rua, ela viu eu e meu irmão e reconheceu a gente. É aquele olhar de mãe que a gente nunca vai entender, né? É, Conseguir reconhecer um filho mesmo depois de anos. Você mencionou a experiência da mãe de Moisés, né, Joquebede? Realmente, por amor ao filho, às vezes o melhor caminho é ficar longe, até para protegê-lo. Você sabe que eu já conheci homens que passaram a mesma experiência que você passou. Foram entregues por, né, razões que a mãe tinha, enfim, o filho não foi criado pela mãe, mas existe, assim, muita mágoa, muita dor, até uma dificuldade, até uma revolta em relação à vida. Eu já lidei com homens assim, até uma revolta em relação à vida. Por que minha mãe me abandonou? E essa revolta, às vezes, é projetada em outras mulheres, ou seja, eu tenho dificuldade de me vincular a mulheres, por quê? Porque eu acabo vinculando a minha mãe naquela mulher. Então, a raiva que eu tenho da minha mãe me impede de ter bons relacionamentos com outras mulheres, ou um bom relacionamento com outra mulher, obviamente, né? E olha que bacana, na sua história, é possível ver que mesmo tendo essa dor, porque isso obviamente gera uma dor, um trauma, né? Deus escolheu na sua soberania que os filhos crescessem com os pais, mas a sua história de vida, você cresceu com seus avós, e isso gera trauma. Mas mesmo após isso, você está aqui, né, falando do bom relacionamento que você hoje tem com a sua mãe, um relacionamento amigável, de mãe e filho, de respeito, né, apesar de tudo, e você é casado, olha só, casou novo, ou seja, mesmo com as dores que nós temos na nossa infância, é possível nós escolhermos caminhos saudáveis. No final das contas, a gente sempre vai ter o poder de escolha, né? Então é muito bacana ouvi-lo trazer essa história, e apesar disso, você está casado e você mencionar que você convive bem com a sua mãe. Muito legal isso. Eu creio que a sua história vai alcançar muitos homens que passaram pelo que você passou, Kaique. Deus te abençoe. Kaique, e como você conheceu a Denise? cara, acho que a gente fazer aquele replay, né? Voltar lá no tempo atrás e procurar ver por onde nós conhecemos a nossa amada mulher, né? É algo muito incrível, né? Sempre bate aquela nostalgia, né, Varão? Cara, eu conheci a Denise na escola. E ali na escola, na época, eu já era, quando eu conheci ela, estava no terceiro ano, no segundo ano, perdão, e eu já era evangélico, mas eu não tava, igual eu tava falando para você, tava em um tempo de preparamento mesmo, de preparação, né, para encontrar a minha esposa, né, e graças a Deus é ela, e nisso daí não tava dando muita, sabe, muita atenção em relação a isso, para essa parte de procurar um relacionamento, né. Mas, cara, aí, como que aconteceu, né? Comecei a ter uma amizade mais forte com ela, findar os laços, essas coisas. E nisso aí comecei a chamar ela para ir para a igreja. Ô, bora pro culto, tal, que isso, aquilo. Ela é uma menina já de 17 anos na época, né? Já pronta para fazer 18. Ah, minha mãe não deixa, minha mãe não deixa. Aí eu falei assim, não é possível. Uma menina dessa idade chamar para ir para uma igreja e a mãe não deixar. E nisso daí, por conta disso, eu falei assim, acho que não é para ser realmente. Vou seguir minha trajetória e glória a Deus por isso. Se tiver que ser, será. Nisso daí, no final do ano, cara, aconteceu uma briga, né?
no colégio, e eu estava envolvido nessa briga. Assim, às vezes a pessoa fala, né? Quando um não quer, dois não briga, tal, isso, aquilo. Só que aconteceu lá no momento, o pessoal veio para cima e a gente tentou fugir da briga, mas mesmo assim, entendeu? Aconteceu. E ali naquele momento ela tava do meu lado, né? E falava para mim me afastar, tentar procurar algum lugar para me proteger, né? E nisso meu irmãozinho ele estudava comigo, o Luiz Fernando, e ele fez um convite para ela, né? Para ela ir pro culto. E ela foi pro culto. Nessa que ela foi pro culto, entendeu? Ela começou a se dedicar, entendeu? E aquilo que eu já tinha praticamente, não que eu tinha enterrado, né? Jamais. Mas que eu tinha esquecido, né? Porque a nossa trajetória com Cristo é algo que a gente, como que eu posso te dizer? É algo que a gente prioriza muito, né, a Cristo. Então, no momento que a gente não tá no relacionamento, que a gente não tá priorizando isso, é algo que a gente acaba deixando de mão e continuando a nossa trajetória com Cristo. Só que ela começou a se dedicar de uma tal forma aos ministérios, às coisas de Deus, que chegou um momento que eu vi os varão começando a cercar, igual gavião, e nisso daí uma irmã pegou e falou assim, Kaique, a Denise já era evangélica? Eu peguei e falei assim, não, ela não era. Falei assim, nossa, ela é uma menina muito linda, eu vou chamar meu filho para vir aqui ver ela, tal, isso, aquilo. Ela já estava no Ministério de Dança, e nisso aí eu peguei e mandei mensagem para ela. Eu falei assim, o que for para ser, será. Aí eu falei assim, Denise, gostaria de te dizer que tudo aquilo que a gente já tinha conversado há um tempo atrás está voltando, porque você está se dedicando às coisas de Deus, e acho que é um passo muito importante. E é isso, eu tô gostando de você mais do que antes, hoje, por você estar se dedicando tantas coisas de Deus. E aí, na hora, ela mandou aquele emoji assim, ó, com os olhos esbugalhados. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Qual vai ser a resposta? E nisso daí ela pegou e falou assim, nossa, eu tô sentindo a mesma coisa. E a gente entrou em um tempo de oração, né? Conversamos com os nossos pastores, entramos em um tempo de oração. E esse tempo de oração foi um tempo de muita confirmação de Deus, né? Em um culto do Ministério de Dança que fizeram em outra igreja. O pessoal não sabia que a gente estava em oração, somente os nossos pastores. O pastor pegou e chamou, né? Chamou primeiramente ela lá, chamou eu primeiramente lá para frente do altar, e Nizai chamou ela. Nessa que chamou ela, falou assim: vocês dois fiquem juntos, tal, vocês dois vão ser um casal de promessa, de bênção, isso, aquilo. E a gente não tava sentado junto porque ela tava servindo no culto de dança, né? Só que ninguém estava sabendo, somente os nossos pastores. E depois a gente foi perguntar para os nossos pastores se eles contaram alguma coisa. Eles falaram não. Então foi realmente confirmação de Deus, entre outras confirmações também, né? Então foi dessa forma aí que eu iniciei o relacionamento com a Denise, né? Que eu conheci a Denise. Nossa, Kaique, você sabe que eu já entrevistei alguns homens aqui. Um deles é o Lucas Maia, que você conhece muito bem. Glória. E o Lucas destacou o período que ele orou com a Marcela, a atual noiva dele, eles vão casar, né? E você destacou isso também, a oração que você e a Denise oraram. E eu tenho entrevistado muitos homens homens cristãos, de fato, que têm mencionado esse período de oração antes de firmar, de fato, um relacionamento e como isso é bom para o casal. Construir o relacionamento regado com oração, né? E eu vou te falar uma coisa, ao contrário do que hoje em dia a sociedade moderna, né? Existe uma corrente muito forte hoje que tende a menosprezar a figura masculina, a colocar o homem como aquela figura tóxica. E como é bonito quando eu ouço, cara, cada vez mais homens assim falando aqui no meu canal, seja no podcast Maridos Potentes, no podcast Noivos Potentes ou no podcast Legado Paterno, homens que se consagram antes de iniciar um relacionamento, que oram pelas suas famílias, que oram pelas suas esposas. Então você está evocando esse exemplo aqui, o Lucas, o Gabriel que eu entrevistei, o Daniel, o Glauber, tantos outros homens, ou seja,
nós, seres humanos, somos de fato a imagem e semelhança de Deus, e quando eu vejo um homem se posicionando dessa forma, antes de iniciar, de firmar de fato o relacionamento, cara, como isso me alegra e como mostra que de fato a figura masculina não é, cara, o que muitas vezes a sociedade tenta empurrar as grandes mídias, não é. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós somos aqui a imagem e semelhança de Deus viva na Terra, somos nós aqui, homens e mulheres, só que o homem também é que hoje dá a entender que o homem não é mais, quando a gente ouve alguns discursos, e, cara, isso me alegra quando eu ouço testemunhos como o seu, isso me alegra, me conforta, me consola, e eu falo, não, realmente, nós homens, nós somos potentes, é por isso que o nome do podcast é Maridos Potentes, e um homem que inicia esse relacionamento regado o coração mostra a potência desse homem e a nobreza dele também, cara. Deus te abençoe. Glória a Deus, meu irmão. Creio que essa parte da oração, ela nas nossas vidas é algo primordial, né? A oração. Eu falo isso porque enfatizo bastante, porque uma das partes que eu mais gosto da minha vida realmente é a oração, né? Tem dias que... Antes eu não tinha isso. E eu aprendi a ter isso depois que eu vim para o Evangelho, para a igreja de Itaquera, né? E a ter um tempo de intimidade maior com Deus. E eu creio que a oração, ela tem que ser feita antes que o problema chegue, cara. Antes que o problema chegue. Acho que é primordial a gente tá orando por coisas que a gente nem imagina, né? Entendeu? E pedir para Deus sempre estar nessa posição, né? O relacionamento é algo muito importante na nossa vida, e essa oração, ela não deve se manter somente no início do relacionamento, né? Como você disse, é algo que tem que ser regado, e regar uma planta é algo constante, né? Não adianta você pegar e regar somente um dia, que no final do ano ela vai estar morta. Legal, amém. E com quantos anos você casou? E como a sua vida mudou, Kaique, com o casamento? Cara, eu me casei com 20 anos. Muitas pessoas vão falar por aí, nossa, casou muito jovem, tal, que isso, que aquilo, e muito novo. Pra que casar tão jovem? Tem a vida inteira por aí. Até hoje eu vejo isso, né? Eu não vou falar que eu passei 30 anos já. Eu tenho 2 anos de casado, né? Mas me casei aos 20 anos. E, cara, eu acho que quando a gente encontra uma pessoa com um direcionamento e um propósito ideal para nossa vida, não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Você tem que realmente procurar ali, como que eu posso dizer, estreitar, né, os laços com essa pessoa. E a Denise, desde o começo, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, né? Referente à parte de propósito de vida, referente à parte de casamento, entendeu? Então, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, sempre trabalhou, honrou a mãe e o pai, por mais que ela não era evangélica, né? Não era uma pessoa que ia frequentemente para a igreja, entendeu? Mas era uma pessoa que sempre honrou o pai e a mãe, sempre teve o princípio de uma pessoa que está dentro da igreja, né? Então, eu creio que esse casamento foi a melhor coisa que aconteceu depois do batismo na minha vida, né? E referente à parte de mudança, né? Como você disse, o que mudou com o casamento, cara, eu creio que mudou tudo, né? A responsabilidade, entendeu? A vontade de querer sempre estar ali junto, ajudando, entendeu? Mudou praticamente tudo, né? Porque antes, quando a gente mora com os nossos pais, a nossa atitude é esperar mais dos nossos pais, né? Então, tipo, precisa fazer compra. Então, os pais vão lá fazer a compra. Precisa fazer isso. No momento que você se casa, não tem mais pai, não tem mais mãe. E agora sou eu, entendeu? Precisa fazer compra. Então, eu vou fazer compra. Precisa fazer feira. Sou eu que vou fazer feira. Entendeu? E isso daí são coisas mínimas, né? Referente à parte de caráter, e entre outras coisas, são coisas que se mantêm, mas que vão se moldando, né? Porque muitas atitudes que a gente tinha antes, por mais que a gente estava solteiro, né? A gente acaba moldando, porque a gente está morando com uma pessoa que foi criada com outra mentalidade, né?
Então, a gente tem que entender que as coisas não vão ser iguais, entendeu? O meu querer, às vezes, não vai ser o querer dela, mas acho que o conversar e o compreender é o mais importante nesse momento. Conversar e compreender. Nossa, isso é forte, porque às vezes a gente só quer falar, e é mais fácil falar do que compreender, é mais fácil falar do que escutar, e realmente, né, o compreender mostra quanto esforço a gente tem que fazer, né, cara? Porque às vezes, enquanto a gente é filho, a gente é criança, a gente não precisa exercer tanto essa compreensão, né? Ah, tem muitos filhos que muitas vezes é filho único. Eu vejo o Samuel aqui, meu filho, então acaba o amor, é tudo para ele, o meu e o da Dulce. Hoje que ele tá começando a aspirar a casa, hoje ele aspira a casa, sabia? Tá glória. Hoje ele aspira a casa, mas ele reluta. Então, assim, nós que temos que compreender mais e ajudá-lo mais. Ele quer fazer tudo o que quer, mas aí quando a gente casa, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente tem que servir mais, tem que compreender mais, tem que acolher mais, tem que ouvir mais. E quais são seus maiores desafios enquanto esposo? Cara, tem bastante, viu? Falar que a gente não tem desafio, né? Quando a gente se casa é algo que é impossível, né? Eu creio que o ministério da nossa vida não é somente pregar o evangelho para toda criatura, mas pregar o evangelho para nossa casa, né? E o desafio é demonstrar Cristo, entendeu? Dentro da nossa própria casa, porque muitas vezes às vezes aquela raiva por conta do dia a dia, às vezes alguma coisa que a gente acaba deixando passar, a gente acaba se exaltando, né? E falando algo a mais. Então, acho que esse é um desafio grande, a gente ponderar a nossa língua, né? A gente sempre tem que estar ponderando a nossa língua. Então, ter sabedoria, entendeu? No momento que a gente vai falar, ter cuidado, porque a nossa esposa é uma esposa que por mais que é uma mulher muito forte, certas palavras vão machucar mais fácil a ela do que a gente, entendeu? Então, todos os desafios, acho que conciliar nosso trabalho, conciliar nossa responsabilidade, conciliar nosso ministério, entendeu? Que é não somente a igreja, né? Mas é o cuidar de pessoas com dentro de casa é complicado realmente, né? Porque não é que ela não esteja alinhada, a pessoa que você está casada não esteja alinhada com o seu propósito, mas a mulher, ela é cativa de atenção mesmo, né? Então, a gente precisa entender e ponderar e saber os limites de certas coisas e o que pode fazer em outras coisas, né? Para que acabe aquele relacionamento que era bênção não virar uma maldição. Nossa, cara, você mencionou duas questões importantes que você mencionou, que eu acho. A primeira é essa prioridade de evangelizar os de dentro, né? De fazer com que o reino de Deus avance primeiramente em casa. Você sabe que recentemente a gente tem um hábito aqui em casa de fazer o culto doméstico. Então, antes de nós dormirmos, nós, os três, né? A gente fica lá no meu quarto, né, eu, a Dulce e o Samuca. A gente fica lá na cama, a gente fica, né? A gente abre a Bíblia lá, a gente tem uma Bíblia hebraica, cara, muito louca, Kaique. A gente abre a Taná, e aí a Taná é a Bíblia hebraica. A gente abre a Taná, e aí a gente lê lá, e aí os cultos giram assim. A gente lê o versículo, e a gente começa a fazer pergunta para o Samuel. Até parece que é tudo para ele, né? Mas a gente lê o versículo, medita um pouco e faz pergunta para ele. E de um tempo para cá, devido à minha correria no trabalho, eu comecei a... Não, amor, amanhã a gente faz o culto. Eu falava, né, pra Dulce. Aí ela subia e fazia com o Samuel. E ficou, cara, uma semana assim. Aí ela falou assim pra mim, você é o sacerdote. E você não tá fazendo culto com a gente. Sabe assim, ó, ela não brigou, Kaique. Ela não brigou, ela não esbravejou, mas ela falou, ó, você é o sacerdote. E aí eu falei, nossa, não, vamos lá fazer o culto. Então, quando você falou que primeiramente é a nossa casa, me veio essa minha experiência. E eu tenho 35 anos, eu já estou no evangelho desde os 19. Tá beirando aí quase os 20 anos daqui
daqui 5 anos vai fazer 20 anos que eu estou no evangelho, e ainda assim eu tenho que lutar, porque se eu não vigiar, se eu não cuidar, isso que é tão importante, que é a nossa família, pode ser que ela aos poucos vai ficando de lado, a gente vai se envolvendo, sabe, na nossa rotina. Então, muito bacana isso que você mencionou. Então, para mim, isso também é um desafio. Priorizar o reino de Deus, primeiramente em casa. Porque se nós não vigiarmos, cara, a gente vai sendo levado pela rotina, e é por isso que é melhor serem 2 do que 1. Porque a minha esposa fez essa função. Opa, você é o sacerdote. Então, se você não demonstra essa prioridade, como é que você vai ensinar o nosso filho? E eu ia falar outra coisa que você mencionou. Ah, tá, você mencionou a questão de ficar com raiva. E, cara, a língua é um desafio mesmo. O que a gente vai falar. Você sabe que eu lido com muitos casais que são cristãos. E eu vejo casal cristão, muitos casais cristãos, Kaique, que eles querem brigar, quando eles estão discutindo, brigando, e todo casal discute, todo casal briga, isso aí é, cara, casal que não briga, que não discute, eu não conheço ainda. E aí eles fazem um esforço danado pra fazer assim, ó, tudo longe do filho, sabe? Não vão brigar na frente do filho, da filha, não vamos discutir na frente dos filhos, não vamos nos estressar na frente dos filhos, mas, cara, se nós pararmos pra pensar, quando você discute e o filho vê, beleza, isso é ruim, mas olha que bacana, quando você pede perdão, também evidencia a fé cristã. Quando você se arrepende de algo que você falou, também evidencia a fé cristã. E quando os filhos veem que os pais discutem, mas que esses pais têm capacidade de resolução, isso ensina para os filhos que relacionamento de adulto envolve conflito. E é muito comum eu atender casais em que filhos de crentes dizendo assim, ó, meus pais nunca brigaram. Eu não sei porque eu brigo tanto com a minha esposa. Um dos motivos foi porque você não viu seus pais brigando, então você não aprendeu em casa a resolver conflito conjugal. Eita glória! Aleluia! Não faz sentido? Claro, Então assim, ó, quando os pais discutem e os filhos vêm, e aí os filhos veem que os pais conversam, resolvem, pedem perdão, se arrependem, oram junto, opa, relacionamento conjugal também é sinônimo de conflito. E relacionamento conjugal também é sinônimo de arrependimento, de perdão, de oração, de reconciliação. Então, muito bacana esses 2 pontos que você mencionou. glória a Deus, Cara, né? e como a fé cristã é percebida no seu casamento, meu amigo? Eita glória! Eu tinha até feito uma pergunta antes, né, para você, porque às vezes essa pergunta ela é interna ou ela é externa, né? E creio que internamente, cara, a fé cristã é percebida no meu relacionamento por meio das atitudes mesmo, né? Eu creio que acima de tudo, a palavra de Deus escreve que Deus busca verdadeiros adoradores, não somente em espírito, mas em verdade, né? E quando Deus fala isso em verdade, são pessoas que não adoram somente Deus em algo, tipo, em palavras, né? Mas realmente em atitudes, né? Adorar a Deus não é só um momento de louvor, não é só um momento de culto. E as nossas atitudes dentro de casa, entendeu? A reconciliação, que é igual você está dizendo, um casal que não briga não existe, não existe. Então, creio que a reconciliação entre os dois, entendeu? O perdoar, o aceitar, entendeu? O buscar a melhoria, entendeu? O compreender, a atitude de buscar uma solução, né? Entre os dois. Acho que que a gente nunca pode perder é a fé e a esperança do nosso relacionamento, né? Porque a nossa esposa é uma pessoa que é preparada por Deus pra gente, né? É uma joia preciosa. Então, às vezes as pessoas até falam, né? Comentam. E as pessoas, eu falo essas pessoas que não estão em Cristo, né? Ah, filho não amarra ninguém. A mulher pode ir, mas o filho fica, tal, que isso, aquilo. Só que na realidade, quem fica pro resto da nossa vida é a nossa esposa, né? Porque os filhos um dia eles vão crescer, um dia eles vão casar, um dia eles vão tomar responsabilidade de homens e de pais, entendeu? E eles não vão estar mais ali presentes na sua vida.
Só que no momento de leito, no momento de dor, quem vai estar do seu lado realmente vai ser a sua esposa, né? Então, eu acho que a fé cristã ela é percebida na parte interna em relação a isso, né? Na parte externa, entendeu? Por meio de amizades mesmo, pessoas demonstrarem tanto afeto a eu e a Denise, entendeu? E cuidado, entendeu? E muitas vezes comentarem, né? Como nós somos pessoas sábias, pessoas que têm tido bons frutos, né? E por mais que muitas coisas às vezes venham para tentar tubiar o nosso coração e a nossa mente como um casal, a gente sempre está firmado, sempre está focado para dar o nosso melhor para Cristo. Amém, amém. E como você orienta aquele jovem homem? Você casou aos 20 anos de idade. Como você orienta aquele homem de 20 anos de idade, que é muito jovem, que está pensando em casar? O que você fala para ele? Cara, aí surgem vários conselhos, né? Porque, meu, casamento, a primeira coisa que eu sempre falo, casamento é bênção, cara. É bênção de Deus. Não tenho o que reclamar, né? É tudo muito, muito perfeito. Essa responsabilidade que a gente tem, ela é muito boa. Então, acho que o primeiro conselho que eu dou para a pessoa é dizer que é algo bom. O segundo conselho que eu dou para a pessoa é para ela conhecer realmente a pessoa que ela está tendo um relacionamento, se ela já tem um relacionamento, né? Viver em oração com essa pessoa, entendeu? Buscar compreender a família, não o que a família diz, né? Mas entender um pouquinho sobre o meio que ela está, entendeu? Sobre o que ela está fazendo para combater problemas familiares, né? Entendeu? Porque a gente traz muita coisa da nossa família, né? Então, além desses conselhos, é santidade, né? Evitar o máximo de coisas que nos afastam de Deus, porque por mais que a gente esteja no relacionamento, a gente está partindo para um casamento, a santidade é algo que precisa ser mantida, né? E como você tinha comentado, hoje em dia nessa sociedade em que os valores são distorcidos, onde é livre fazer sexo, porque as pessoas até falam, né? Use camisinha, faça um sexo protegido, só que não é assim. Se guarde, entendeu? Se guarde, porque o melhor para a vida desse jovem, né, que eu estou aconselhando, está por vir. Então não tem por que apressar certas coisas, né? Que os jovens precisam viver hoje em um relacionamento realmente é a parte de santidade e oração. Buscar a confirmação em Deus, entendeu? E deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não adiantar os processos, né? Como você disse, se a gente não vive um processo na nossa vida, o jovem que ele não vê a briga do pai e da mãe, quando ele casar, ele não vai conseguir lidar com uma briga dentro de um relacionamento. Então, os processos que você tem que passar pelo seu relacionamento, você tem que viver ele. Não adianta você querer pular, você tropeçar, porque é aquilo que o nosso amigo Gabriel diz, né? Você vai ter lutas desnecessárias, né? É isso, pô, você lembrou disso, cara? Foi no ID isso, hein? Nossa, você lembrou disso, cara? No ID, no Instituto Discipulador de Itaquera. Você lembrou disso? Legal, hein? Legal, legal, é verdade. Isso, você sabe que até hoje eu lembro isso. Eu lembro dessa frase dele, né? Eu vou mandar esse podcast para ele, falar, assiste esse podcast aí, ó, tá vendo? O poder da palavra vai reverberando, né, cara? Vai ecoando. E aí outras pessoas vão assistir isso aqui e talvez alguém vai se perguntar, será que eu estou lutando alguma luta desnecessária? Estou trazendo sobre mim cargas que não são minhas e que eu preciso devolver para o outro o que é dele? Muito legal. Puxa, você falou uma questão, cara. Ah, tá. Normalmente, Kaique, sabe o que eu percebo? Quando alguém fala assim, ó, poxa, você casou cedo, você casou tão novo, você nem aproveitou a vida. Esse aproveitou é assim, ó, você nem fez sexo com outras pessoas, entende? Sempre tem essa conotação sexual, né? O casar cedo implica nisso, que você vai ficar com uma pessoa só. E na maioria, eu lembro quando eu era bancário, a maioria dos meus amigos falavam, pô, Vinão, casou com 22?
Tão jovem, você podia ter curtido bastante. Mas esse curtido, você poderia ter se relacionado sexualmente com outras mulheres. Entende? Então, assim, ó, esse teor sexual tá muito impregnado. E o casamento, cara, é maravilhoso. Eu concordo com você, casar é bom demais. Concordo com você. E uma outra coisa que você falou, tá, se conheça, né, porque você vai trazer legados da sua família e conheça a pessoa com a qual você vai casar, a mulher com a qual você vai se relacionar, porque ela também vai levar legados. Há quem diga que até os filhos é possível a gente escolher mais ou menos conhecendo os legados das nossas esposas e os nossos. Se a gente tiver consciência, dá para saber mais ou menos como é que os filhos virão. Olha com isso, cara, isso é poderoso, hein? Isso é poderoso. Mas isso que você falou faz muito sentido e eu tô aqui meditando e refletindo sobre isso. Kaique, o que você faz hoje para se desenvolver enquanto esposo? Como você desenvolve a sua função de marido? Cara, acho que isso daí eu aprendi, eu já trazia um pouco isso, mas aprendi bastante isso com o Lucas, né? O Lucas, ele é uma pessoa que, meu, até hoje, por mais que eu creio que ele para sempre vai ser meu líder, para sempre, cara. Eu amo ele de coração mesmo, tenho uma amizade com ele que jamais vai acabar, converso com ele direto. E realmente é perguntar, né? Eu tô errando nisso, eu tô errando naquilo, no que eu preciso melhorar, entendeu? E o desenvolvimento vem pelo saber, né? Não tem como a gente se desenvolver em algo sem a gente saber no que a gente precisa melhorar, entendeu? Então, tem bastante coisas ainda para melhorar, porque a pessoa que faz o pedido de casamento lá no altar é uma pessoa pecadora, a pessoa que aceita é uma pessoa pecadora, a pessoa que casa pro resto da vida vai ser uma pessoa pecadora. Pro resto das nossas vidas, a gente sempre vai errar, com atitudes igual eu estava comentando com você, né? De, às vezes, de algum momento falar algo a mais, de algum momento se estressar mais, ou às vezes deixar aquele momento abafado e não resolver, entendeu? Então, a palavra de Deus escreve que aquele que não faz o bem, peca, né? Então, às vezes a gente não por a gente estar fazendo, automaticamente a gente está fazendo, né? Um pouquinho do mal ali, né? Então, às vezes a gente por não deixar resolver certas coisas, a gente acaba fazendo mal. Então, eu creio que é entender realmente que nós somos falhos, que nós somos errantes, mas que nós temos ali uma pessoa que vai dar um feedback onde nós precisamos melhorar, entendeu? Então, é perguntar realmente, né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver. E graças a Deus esse feedback, essa conversa que a gente tem, a gente sempre sai com pontos positivos aí para a gente conseguir seguir nessa caminhada, né, de relacionamento, de casamento. Nossa, então, ó, resumindo a sua resposta, acho que a palavra. Eu até anotei aqui. Eu tô sem meu caderno, eu gosto de anotar quando eu tô entrevistando para eu pegar as sacadas, aí eu tô anotando no meu celular aqui. Você, resumindo a sua fala, assim, algo que eu tô falando, algo que me marcou agora na sua fala, tá? A palavra perguntar. Cara, parece óbvio isso, mas não é tão óbvio mesmo assim, porque sábado agora eu atendi um casal, eu e a Dulce, e aí eu perguntei assim pro marido, como eram os seus pais lá? Aí ele falou assim, pô, meu pai, Vini, era caminhoneiro, cara, e ele chegava cansado, e minha mãe vivia lançando os problemas dela para ele ficava 15 dias fora, ele falando isso, o marido falando isso. Ele ficava 15 dias fora e minha mãe ia lá e perguntava. Minha mãe nem perguntava para ele como tinha sido a viagem, já lançava tudo. E minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, eu só ouvindo. Aí eu falei assim: mas o seu pai perguntava para sua mãe como ela estava? Porque ela também ficou longe do marido durante 15 dias enquanto ele estava na estrada, com 2 filhos pequenos, você e seu irmão. E ele também estava correndo risco de vida, o seu pai, e isso preocupava a esposa. Ele perguntava para ela se ela estava bem, como ela tinha ficado longe do marido. Aí ele falou assim, ele também não perguntava.
Então, ou seja, às vezes existe dor dos dois lados. E às vezes a gente só enxerga um lado. O meu cônjuge, ou meu pai, ou minha mãe não pergunta como eu tô. Mas e você? Você também está perguntando? Porque é importante que você pergunte também. E depois que você perguntar, é importante que você ouça. E como você falou, Kaique, é importante que você compreenda também, né? E às vezes a gente só quer que as nossas esposas, né? Aí nesse caso desse meu cliente, né? Ele só queria que a mãe dele compreendesse o pai, mas, poxa, o pai também precisava. Enfim, esse é um movimento sistêmico porque ele também não compreendia a esposa. Aí eu percebi que nesse ponto ele se assemelhava com a mãe, enfim. Mas essa palavra perguntar que você mencionou, eu anotei aqui porque faz todo sentido. É importante a gente perguntar para as nossas esposas como elas estão, se elas estão bem, se isso que nós estamos fazendo tá certo. E você mencionou que uma das coisas que você faz para se desenvolver é perguntar para a esposa, né? Como tá o nosso relacionamento, ou como eu tenho sido para você, né? Enfim, o que eu tenho feito que tem te alegrado, que tem te entristecido para que nós mudemos. Cara, parece simples, cara, parece simples, né? Mas quem não sabe que tem que perguntar. Mas olha como é importante mencionar, porque se você tá mencionando, pode ser que tenha homens que não façam isso. Eu sabia. Eu tenho certeza que tem homens que não fazem isso, Kaique, que não perguntam para as esposas. Realmente é verdade, Varão. E acho que esse perguntar, ele sempre tem que ser, acho que tem que estar baseado em toda a nossa vida, né? Em tudo, entendeu? O perguntar é como que eu tenho sido com Cristo, como que eu tenho sido como pai, como que eu tenho sido como um esposo, como que eu tenho sido como um chefe ou um funcionário, entendeu? Porque acho que a palavra de Deus diz, né, no momento da ceia, examine-se o homem é a si mesmo. E o examinar-se é exatamente isso, é perguntar, entendeu? O que que eu tenho feito de bom ou o que eu tenho feito de ruim? No que eu preciso melhorar? Nossa, eu acho que você resumiu bem, hein, o que é examinar. Examinar é fazer perguntas para mim mesmo. Cara, sensacional. Sensacional. Eu acho que você tornou muito claro o que significa examinar-se a si mesmo. Faça perguntas para si. E veja se essas perguntas te deixam com a consciência tranquila ou não, né? Acho que as perguntas não precisam de respostas, né? A tranquilidade da sua mente, Nossa. igual você disse, já vai te ponderar do que realmente está certo ou está errado. Eita glória. Amém, meu amigo. Kaique, dentro do casamento de vocês, o que mudou desde quando vocês casaram? Então, assim, Vini, no começo do casamento nós fazíamos isso dessa forma, ou no começo do casamento eu compreendia isso dessa forma e mudou. O que mudou desde quando vocês casaram até hoje? Cara, Se é que mudou algo, né? Enfim. sim. Cara, acho que por mais que tenha sido, como eu tinha comentado, eu estou há 2 anos casados, né? Casado com a Denise, mas creio que muita coisa já mudou, diferente a parte de maturidade mesmo, né? Não que eu não era, que eu não era maduro o suficiente, mas eu era realmente muito jovem, entendeu? Não é que eu vou dizer pro jovem, jovem, não se case, tá? Por conta da sua idade. Mas, cara, tenta se planejar certinho, entendeu? Vê um tempo bom para você, você vai ter atitudes corretas. E eu acho que o que mudou foi isso, de entender, compreender mesmo. Porque a gente, como homem, às vezes não consegue entender o mundo feminino, né? Então, aprendi a compreender muito mais as mulheres. E por conta disso também aprendi a compreender muito mais a minha mãe, entendeu? Então, creio que desencadeou várias áreas da minha vida, entendeu? A parte do casamento. Então, tipo, mudou totalmente a minha mentalidade, entendeu? Que muitas vezes certas coisas, certas atitudes são tomadas porque é a necessidade realmente e é necessário, entendeu? Às vezes não é porque é o perfeito a se fazer, eu era um tipo de pessoa que era muito perfeccionista, né? Então aprendi que é muito melhor ser feito do que ser perfeito, entendeu? É muito melhor a gente realizar algo do que, cara, ficar no minimalismo, tal, que isso, aquilo, e nunca acontece, entendeu? Então, acho que essa parte mudou muito, muito no nosso relacionamento. Nossa, eu tenho essa filosofia também. Antes feito do que perfeito. Porque, cara, primeiro você faz, depois você melhora.
Nunca vai ter uma ocasião perfeita, né? A gente pode ver hoje nesse mundo digital, próprio alguns YouTubers que a gente acompanha, que eu acompanho, às vezes o cara começou há 10 anos atrás e tinha uma estrutura completamente assim, uma câmera não tão boa, uma iluminação não tão boa, e hoje, 10 anos depois, esse YouTuber tá com uma iluminação ótima, tá com uma infraestrutura maravilhosa. Por quê? Porque ele não esperou ter todo aquele ambiente perfeito. Não, ele foi fazendo e foi melhorando, foi fazendo e foi melhorando. Eu sou dessa filosofia também, antes feito do que perfeito. E essa necessidade na nossa vida e no nosso relacionamento, ela é muito importante, né? Porque não é sendo pessoas imediatistas, né? Que eu quero para agora, vou fazer agora, entendeu? Mas se você, cara, isso é do ser humano mesmo, entendeu? De querer, vamos dizer assim, fazer algo perfeito, só que, cara, isso vai demorar. E aí depois que você falar que, tá feito, tá perfeito, aí você vai querer aprimorar, e vai demorar mais tempo, e vai demorar mais tempo, entendeu? Então, acho que essa parte, vou fazer uma oração para Deus. Nossa, eu tenho que fazer a oração, eu vou, entendeu? Me preparar com as palavras mais lindas. Não é que Deus não mereça as palavras mais lindas, mas Deus, ele quer a sinceridade no nosso coração, cara, entendeu? Sim. Então, para que eu vou fazer perfeito, sendo que eu posso fazer agora? Vou esperar, daqui a pouco eu vou ter não sei, Deus o livre guarde, eu vou ter um infarto e eu vou esperar ter esse infarto para me orar para Deus? Não, vou fazer agora uma oração para Deus. Vou ter um momento de intimidade agora, vou ler a palavra de Deus agora. Então, não tem por que a gente querer esse perfeccionismo, sabendo que a gente somos pessoas errantes e pecadoras e pessoas que falham, né? Que falham, e essa questão do feito que perfeito, me veio um insight aqui agora. Normalmente é comum eu ouvir pais, Kaique, que falam assim, ó, a gente errou tanto no primeiro filho, mas aí quando foi o segundo a gente estava melhor. Por quê? Porque essa filosofia, a gente vai melhorando enquanto pais. Aí o primeiro filho nasceu, você descobre que você precisava aprender muito na função paterna, e aí você erra, e quando o segundo filho nasce, você já está melhor. Ou seja, imagina se você fosse esperar o melhor momento para ser pai, você não ia ter filho nunca. Então, assim, é comum você errar com o primeiro filho e errar menos com o segundo. Por quê? Porque antes feito do que perfeito. É melhor ter o primeiro filho e aprendendo a educar no caminho, e aí vai vir um segundo e, ok, eu estarei exercendo uma função paterna melhor, mas se eu for esperar o melhor momento para ter filho, talvez eu não tenha filho nunca. Ou se eu for esperar o melhor momento para casar, talvez eu não case nunca. Entende? Muito, muito legal isso que você falou. E para nós encerrarmos, o que significa ser um marido potente para você, um esposo potente para você? Cara, essa pergunta aí, ela é forte, hein? E a gente analisar nós mesmos, né? O que nós temos sido de melhor no nosso relacionamento, no nosso casamento, né? Cara, acho que ser um esposo potente é ser um ombro amigo para a esposa, entendeu? Ser um homem de Deus, um homem que a palavra de Deus diz que nós somos os provedores, né? E o Gabriel, ele enfatiza muito isso, que nós não somos provedores não somente nessa parte de bens ou de alguma coisa, mas em relação a tudo, entendeu? Então, acho que ser um esposo potente, ele é ser um homem provedor da palavra de Deus, de um tempo de oração, cara, um tempo de adoração a Deus, um tempo de qualidade com a esposa. Então, é sempre buscar o máximo dessa responsabilidade de esposo, né? Entendeu? Acho que a gente há um tempo atrás, nós éramos meninos, mas hoje nós já viramos homens porque nós casamos mesmo, entendeu? Então, nós precisamos realmente puxar essa responsabilidade e ser realmente homem com a nossa esposa. A gente não pode ter atitudes de criança, porque essa época de ser mimado, de querer tudo do nosso jeito, já passou. Então, ser um esposo potente para mim, realmente, é puxar esse lado aí e buscar o máximo para os dois estarem bem, entendeu? No final das contas, adultos fazem o que precisam ser feito e não o que querem o tempo todo, né? Sim, exatamente. E igual a gente estava comentando, o mundo ele tem distorcido muito nessa parte de casamento, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que o relacionamento é uma divisão
que eu vou comprar, você tem que me ajudar, tal, que isso, que aquilo. Mas é se dar realmente, né, como um todo, né, no casamento. Porque a divisão para mim, divisão é divórcio, entendeu? Até a própria palavra mesmo até parece, né? Às vezes puxando lá de algum fundamento, de onde vem a palavra, tem alguma coisa relacionada. Mas a divisão é divórcio. O único momento que você realmente racha algo é no momento que você vai se divorciar com a pessoa e cada um fica com 50% de tudo que conquistou. Mas relacionamento e ser um esposo potente se dar realmente como um todo, entendeu? Não é só realmente dar os 50%, né? Em atitudes ou em espécie de dinheiro ou em algum bem, mas é realmente se doar todo o relacionamento, entendeu? Às vezes a gente pensa que, cara, eu não sei, eu tô vivendo isso, tô vivenciando aquilo, por causa disso, por causa daquilo, mas a gente não vai na raiz mesmo, né? Não consegue compreender. E às vezes a gente tem aquela esposa que a gente realmente merece, por conta de atitudes que nós temos tido com ela, entendeu? Então a gente precisa realmente ir a fundo, se enraizar nessa parte do relacionamento do casamento, procurar compreender, entendeu? Para conseguir resolver essa situação e, como a palavra de Deus diz, e a Dulce diz bastante, né? Subjugar essa terra. Eita, glória. Glória a Deus, meu amigo. Deus te abençoe. Foi uma benção essa conversa, hein, Kaique? Você é Glória a tão Deus. novo, cara, e tem uma história tão rica já, hein? Eita, glória. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. É muito bom poder caminhar com você na igreja, com você, com a Denise. Muito bom caminhar com vocês. E final de semana estaremos juntos, né? Eita, glória. Aleluia. Meu irmão, eu também quero te agradecer, cara, pelo convite de confiar realmente esse podcast no dia de hoje, né? E como eu sempre digo para você nos momentos que a gente se encontra, né? Sempre as conversas que a gente tem são coisas que alegram o meu coração, né? Porque tem uma história muito rica também e atitudes muito ricas também de Deus mesmo, né? De ajudar, entendeu? De procurar entender o próximo. E, cara, tenho somente a dar glória a Deus pela sua vida mesmo, pela sua vida e da sua esposa, né? Da sua família. Que Deus venha prosperar, cara. E que esse podcast de hoje venha alcançar muitos maridos aí que precisam se empoderar e serem potentes. E esse foi o episódio de hoje do podcast Maridos Potentes e eu te vejo no próximo vídeo.